desse mundo. Chega. Chega de Serginho, chega de Zé Gabriel, chega de Luca. É amanhã. É amanhã que o Vasco estreia na temporada com o seu time principal pelo Campeonato Carioca. Dessa vez eu acertei. Eu não sei se a galera tá reparando aí, eu venho, pá, estreia time principal no Campeonato Brasileiro. Aí eu tenho que corrigir aí na edição. Mas dessa vez eu acertei. Vamos resenhar sobre isso, porque ontem, né, teve a apresentação do Maurício Lemos, do Lucas Freitas, Daniel Fusato. Me parece que antes o Carille bateu um papo ali informal com os jornalistas e falou algumas coisas pra gente trocar uma ideia nesse vídeo, como por exemplo, Coutinho e Payet juntos, a maneira que ele tá trabalhando o time nesse primeiro momento, ataque, defesa, uma resenha interessante. A gente tem aqui também uma informação que eu estou torcendo para ser verdade sobre Sforza e Jean Davi, e quero trazer aqui também rivais. É isso mesmo, a gente sabe, né, que o Cantarelli torce para o Botafogo, mas ele vibra muito, né, nas narrações ali em jogos do Vasco. Mas ontem na Transamérica, eles estavam comentando sobre a defesa do Vasco, né, já que, né, o Maurício Lemos e o Lucas Freitas foram apresentados ontem, e ele tocou no nome do João Vitor. Beleza, João Vitor é titular, mas tem que jogar uma bola. Vamos resenhar sobre isso. E o Paparazzo, estava ontem lá no Placar TV e falou sobre o presidente Pedrinho e a maneira que ele está conduzindo o Vasco nesse momento. Quero saber também se você concorda. Então, chega aí, família vascaína, que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, só quero te pedir aquela moral, se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E chega aí, vem com o Thiagão, porque olha, vamos falar de Vasco que tá muito calor, pelo amor de Deus. Família, só para pontuar aqui a questão do mercado da bola, porque a gente não tem nada de novidade, então vou falar logo aqui no início do vídeo, né, sobre o Brian Rodrigues. A gente comentou no vídeo de ontem à noite, né, que a ESPN do México disse que a proposta do Vasco foi ridícula, né, em relação aí ao Brian Rodrigues. Então a gente está aguardando se vai aparecer algo novo em relação a essa negociação. Sobre o Wanderson, parece que o Vasco ainda está nesse processo aí de convencer, né, o jogador a jogar pelo Vasco, já que o Internacional conta com a saída dele, quer a saída dele, na verdade. E o Lloyd Augusto, né, um jogador que o Vasco buscou ali informações com o Alex, porque jogou contra, né, lá no futebol turco. Segundo o Lucas Pedrosa, o Vasco estaria bem próximo de acertar com esse jogador, podendo definir nessa semana, né. Um atleta que a gente já debateu um pouco aqui, eu tava vendo alguns comentários, né, nos nossos vídeos. Um amigo comentou assim: poxa, Thiago, de repente também os números em comparação com o Serginho ficam abaixo, porque é um jogador versátil. Ele também quebra o galho de lateral direito. E aí eu pontuei. Eu falei: irmão, verdade, você tá correto. Então, retiro aqui a minha crítica nesse sentido, porque ele tem muita força física, e se você olhar lá na Transmarket, realmente ele joga como lateral direito em alguns jogos, podemos dizer assim. E um outro amigo também me criticou assim nesse sentido. Ele falou assim: pô, você tá criticando os números do Lloyd Augusto, mas quando você fala dos números do Wanderson, você quebra. Você fala: não, o Wanderson é bom jogador. E aí eu comentei: mas irmão, pelo amor de Deus, assim, eu sei que muita gente, né, futebol europeu, e claro, tem ali, né, o espanhol, por causa do Real, do Barça, Atlético de Madrid, a Premier League é muito forte também, campeonato italiano, alguns times, mas o futebol turco não. Futebol turco não. Tem comparação, tenho certeza disso, não tem comparação com o futebol brasileiro. Então você pegar o Wanderson e comparar com o Lloyd Augusto, ou os números, não tem cabimento. Eu fiz a comparação do Lloyd Augusto com o Serginho na época que ele jogava lá, mas um amigo me corrigiu nesse sentido perfeito, quando, né, eu vejo que eu estou errado, ou um argumento bem melhor que o meu, e ele falou: Thiago, algumas oportunidades ele jogava de lateral direito. Beleza, show de bola. Então o mercado da bola é isso, família vascaína. Vamos aguardar aí se hoje ou nessa semana a gente vai ter alguma novidade. Falando aqui sobre Jean Davi e Sforza, tá na tela, informação do Palco do Esporte. O atacante Jean Davi e o meio-campista Juan Sforza podem deixar o Vasco no início da temporada. O chileno atrai interesse de 2 clubes mexicanos, enquanto o argentino está na mira de equipes da Argentina e da MLS. O clube Cruz Maltino está disposto a negociar ambos os jogadores. Assim, em relação ao Sforza, vocês sabem, né, o que eu falo aqui. Não acho um jogador ruim, acho que tem qualidade, tem recurso, mas não tem encaixe nesse Vasco. Poderia ter, para o futuro, dependendo do treinador, das peças, do modelo de jogo, um futebol mais, né, compacto, de mais aproximação, toque de bola. Aí eu até
acho que o Sforza poderia render. Dessa maneira que o Vasco trabalha hoje, e a gente não sabe também como, né, vai ser aí o Carille, como é que ele vai organizar esse time, de repente não sei, mas eu vejo como uma boa possibilidade aqui a saída do Sforza, né, de repente pinta aí um bom papel colorido e você pode contratar um outro jogador com as características para encaixar o mais rápido possível nesse modelo de jogo do Vasco, que eu entendo que hoje você tem que ter um jogador tecnicamente interessante, mas com uma parte física, né, para correr, para puxar um contra-ataque, fazer uma recomposição, cobrir ali um espaço, e eu acho que não é o caso do Sforza. Já também aqui no caso do Jean David, penso da mesma forma. Foi um erro de scout, mas gigantesco, porque estava muito claro no ano passado a maneira que o Vasco jogava, né? Ali com o Rafael Paiva. Então, entendo que você teria que ir no mercado e buscar um jogador que pudesse encaixar dentro das características do Rafael Paiva, que não é o caso de forma nenhuma do Jean David. De repente, só pra, né, tá criticando aqui os scouts do Vasco, de repente, a ideia foi, poxa, esse jogador tem uma característica de mais aproximação com os jogadores do meio campo, com o centroavante ali, de repente ele pode dar uma qualidade de ficar um pouco mais com a bola, né, o Vasco conseguir trocar mais passes, de repente foi essa a ideia. Mas, sinceramente, um jogador para chegar e trazer essa característica para um time, irmão, é meu entendimento, tá? Tem que ser muito acima da média. Mas muito acima da média, que não é o caso do Jean David. Você lembra Botafogo contra Vasco, Brasileirão do ano passado, que o Paiva foi encarar o melhor time do Brasil com o Jean David. O Paiva, não sei o que passou na cabeça dele, ele falou assim, o Jean David, a gente vai ficar com a posse de bola. Foi um vareio, né? O Jean David não conseguindo correr atrás de ninguém, né? O Vasco totalmente perdido, né? Fala sério, né, gente? Então, assim, é um outro jogador que eu acho que linha na pipa, tanto o Sforza quanto o Jean David. Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente destacar, né, esse papo que o Carille teve ali com alguns jornalistas, e aí o GE fez um resumo aqui, ó. O primeiro ponto que eu vou destacar da matéria é ele falando sobre reforços, né, cobrando a diretoria, principalmente o atacante pelo lado esquerdo e o atacante pelo lado direito, com uma característica diferente da do Adson. Fala um pouquinho aqui da parte defensiva e, nesse momento, o comando de ataque, né? Cita até aqui o Alex Teixeira, por exemplo, família vascaína. Mas vamos lá, ó. Carille deixou claro para a diretoria vascaína a necessidade de agir no mercado para suprir essa carência no setor ofensivo. E o Vasco trata com urgência a busca por pontas de velocidade. Na parte defensiva, o comandante quer um time com marcação forte e pressão individual, que valorize a organização e a compactação das linhas. Durante os treinamentos, Carille mostra bastante foco para corrigir alguns erros defensivos que marcaram a última temporada e ajustar o posicionamento corporal dos atletas em algumas situações de jogo. Neste início de trabalho, o técnico demonstrou preocupação com o número excessivo de gols sofridos em 2024 e quer corrigir isso. Poxa, família, vale a gente pontuar aqui que não é somente em 2024, né? A gente pode dizer que vem de 2 temporadas, mas olha, chato, né? Cabeça inchada, cara de, né, que a gente fica. Porque tanto na temporada 23, o Vasco me parece que levou mais de 50 gols, né? E nessa última temporada. Então, juntando aí as duas, mais de 100 gols sofridos. Então, assim, uma vez aqui, teve um comentário de um amigo, de um inscrito do canal, e ele disse, né? Mas tu tá de sacanagem, Thiago. Você quer que o Carille coloque o Vasco entre as melhores defesas da competição, com Piton, com isso, com aquilo? Claro que chegou aí, né, jogadores como Lemos, Lucas Oliveira, Lucas Freitas, mas eu acho que, né, a gente está colocando também poxa, como eu posso dizer, uma expectativa, né, confiando ali no trabalho do Carille, justamente por isso, né, porque é um treinador especialista na defesa, né, ele trabalhava dessa forma lá no Corinthians, né, quando ele era da comissão técnica do Tite, então a gente já viu o Lucas Freitas falar sobre isso, Maurício Lemos, desse papo de números, de vídeos, aqui ó, movimento corporal, posicionamento, então, né, de repente o Carille consegue ajustar, claro que você também tem que ter peças e por isso que individualmente, né, a gente torce para que o Vasco possa, que os jogadores possam performar e aí, né, contando que esse trabalho do Carille ajustar essa fase defensiva. E aí, nesse outro ponto aqui que a matéria destaca, é mais o comando de ataque, e aí cita aqui também Coutinho e Payet. Tá aqui, ó. A princípio, o treinador não vê a possibilidade de Felipe Coutinho e Payet atuarem juntos em campo. Carille chegou a trabalhar com o meia francês como falso 9 em algumas atividades, mas apenas pela falta de outro centroavante para fazer a função de Verratti, uma vez que GB estava no grupo do Carioca e Ryan segue com a seleção brasileira sub-20. O treinador vem trabalhando com o Coutinho mais próximo do centroavante argentino ou na armação para atuar mais como um meia clássico. Por trás,
de Verratti, Alex Teixeira se tornou o jogador de infiltração na área e que também ajuda na criação das jogadas com Coutinho. O meio atacante flutua no ataque do Vasco com mais mobilidade que Verratti. A ideia é repetir o 4-3-2-1 que foi usado ao fim do ano passado. Então tá aí, né, repetindo a maneira de jogar do Felipe, né, nas últimas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro. Assim, família, eu gosto muito dessa ideia aqui. Né, o meio campo ali com o Tite, Jair, Paulinho, Coutinho, no comando de ataque Verratti e Alex Teixeira. Principalmente nesse início de temporada, né, você encarando ali times de menor, né, investimento, tecnicamente também, né, bem fracos. Então eu acho que é importante você ajustar esse time nessa maneira de jogar. Porque assim, no decorrer da temporada, você enfrentando times mais fortes, eu não sei se de fato o Carille vai optar por essa maneira de jogar aqui. E tudo pode acontecer, tá, família? Eu não tô falando que isso aqui não dá, que não. Não é isso. Você tem que, né, encaixar, ver como é que vai ficar. Dentro de campo você pode treinar, e é dentro de campo que isso vai ajustando, entrosamento e tudo mais. O Vasco sem a bola é o que mais me preocupa nessa forma de jogar aqui. Porque a gente tem um meio campo de muita qualidade, mas entendo que só tem um jogador nesse meio campo que tem aquela força física, aquela velocidade, né? Tietê, Jair e Coutinho, dá pra gente destacar mais a parte técnica do que física. Então você tem que ter um bom ajuste ali, um posicionamento, e eu fico com essa dúvida. Como é que o Vasco vai ficar sem a bola? Agora, com a bola, é um time altamente técnico, né? Então deve sim criar várias possibilidades ali, ter chances de gol, porque é um time muito bom, cara. Onde a bola cair ali, com certeza ela vai ser bem tratada. E claro, é só o primeiro jogo, né? Amanhã contra o Madureira, tem muita coisa pra acontecer. De repente chega aí os pontas que o Carille tanto pede, ele muda a forma de jogar, mas eu acho interessante você ter essas variações, nessas possibilidades aí que você pode optar durante a temporada de 2025. Mas vale destacar aqui, né, sobre Payet e Coutinho, né, que ele fala que não vê nesse primeiro momento essa possibilidade. Eu acho até engraçado, a galera às vezes fazem algumas críticas aqui, né, às minhas opiniões, e tá tudo certo, não dá pra agradar todo mundo, né, família vascaína. Mas eu vejo assim pela internet, né, o Vasco ideal, aí colocam lá, linha de 4, beleza, Tietê, Jair, Paulinho, Coutinho, Payet e Verratti. Eu falo assim, cara, muito maneiro, pô, show de bola. Mas sabe, será que a galera não vê? Às vezes eu acho que tem uma galera que pensa que isso é videogame, né? Aí bota lá no Waze, no fácil, e vai pra campo. E não é assim, família. Não é assim, pô. Você tem que ajustar muita coisa, principalmente a parte defensiva. São jogadores que, poxa, quem não quer ver todo mundo dentro de campo? Payet, Coutinho juntos. Mas, sabe, não é mais assim. Os caras já estão ali, com o Coutinho com 32, 33, 32, eu acho, Payet 36, Verratti 36, o Teixeira também já está com uma certa idade. Então, às vezes, eu acho que tem alguns torcedores do Vasco que querem que o Vasco jogue de uma maneira que nenhum outro time no mundo joga, sabe? Eu falo, que isso? E eu que sou o aprendiz. Mas tá certo, família vascaína. A gente segue aqui na reta final do nosso vídeo para debater essa opinião aqui do Cantarelli. Se liga só. Falar do Vasco e do Maurício Lemos, o Maurício chega para ser titular. Se for o Maurício Lemos versão 2023, né? Em 23 ele jogou muita bola. Eu aposto, cara. Agora, a versão 24... Ele vai se dar bem no Vasco. A versão 24 a gente não conhece. A defesa do Atlético Mineiro mas é uma defesa ruim. Ele é melhor que todos os zagueiros do Vasco. Mas aí, cara... O nível que ele já atingiu é melhor do que os zagueiros do Vasco. É uma referência até covarde, cruel. Vamos ver se o João Vitor consegue jogar bola, né? Isso que é verdade. João Vitor tem que jogar bola. Todo mundo, não, o João Vitor tem que ser titular, porque o João Vitor tem que jogar. O João Vitor joga e não, mano, não... O Vasco, não responde, o Vasco, né? Em teoria, o João Vitor é o cara que vai ser titular na direita. Sim. Esperamos isso dele. O Maurício Lemos chega pra ser o titular da esquerda. Agora, o Maurício Lemos não jogou em 24. E a gente não sabe por quê, a gente não sabe o motivo. E eu já ouvi que ele... E olha que o Milito adorava um zagueiro, hein, também. Jogava com zagueiros. Olha os zagueiros que jogavam no lugar. De cara, Batalha, Lianco e Júnior Alonso. Sim. Aí você tinha, por vezes, jogando o Igor Rabelo, Bruno Fux. Tá faltando um ainda também que entrava e o Maurício Lemos não entrava, né? Então, assim, o Mariano ali, né? Mariano atuou na zaga, Saravia atuou na zaga, exatamente. E o Maurício não. O que eu ouvi que teve uma treta com o menino... Milito? Treinador Milito, que adorava o zagueiro. Show de bola, show de bola. Tem muita gente comentando, né? Inclusive ontem eu trouxe aqui o Fernando Praz, o Ramon também, né? Coincidência, os dois, né, foram campeões aí com o Vasco na Copa do Brasil. Mas os dois comentando que a defesa do Vasco, pelo menos no papel, melhorou. Com a saída do Léo, do Maicon e com as chegadas do Oliveira, Lemos e Freitas, né? E aí, esse comentário pra gente debater aqui e destacar em relação ao João Vitor, eu concordo, tá? Eu concordo sim com o Cantarelli. Acho que é um jogador que tem que mostrar um algo a mais nessa temporada. Teve sim boas atuações no ano passado, mas um jogador, poxa, que o Vasco botou um papel colorido na mesa, sabe? Então, poxa, tem que entregar um algo a mais. Eu
Cobro muito o João Vitor porque entendo que ele pode entregar, porque ele é bom jogador, rápido, tem boa saída de bola, tem tudo para fazer um grande ano. E eu espero que, de fato, né, ele possa fazer. Inclusive, ele deu uma entrevista um tempo atrás, aí acho que no início do ano, né, ou no final do ano passado, não me recordo, né, ele fala, não, quero ficar no Vasco bastante tempo, quero entregar títulos, então, nada, tô focado no Vasco e eu espero que ele possa fazer uma grande temporada. Mas eu concordo, precisa entregar algo a mais. Quero saber a opinião de vocês. E agora vamos debater essa visão aqui do paparazzo rubro-negro que falou sobre o trabalho do Pedrinho ontem na Placar TV. Olha só. Eu acho que o Vasco está num trabalho esse ano muito mais de recuperação, de montar um time para ficar ali em meio de tabela e quem sabe fisgar uma Libertadores do que ser protagonista, tá? Não sei se o Pedrosa concorda comigo. Concordo. É um trabalho de reestruturação para ter um time competitivo e, né, não correr risco, que correu risco, o Fluminense também correu risco. Tá ali no meio da tabela para morder uma Libertadores, né? Que já seria algo assim. Uma vaga, né, na concurso. Libertadores. E pensar na Sul-Americana também. É a competição que o Vasco Também, considera que tem óbvio, chance de título. Exatamente. Então eu acho que o Vasco está nesse pensamento e não acho ruim. Eu acho que para um time que caiu há um tempo atrás, voltou, teve arriscado, passou pelo problema que a gente sabe da história toda, cara, caiu no conto da SAF ruim, né? Porque você falou, ontem a gente conversou sobre isso, tem a SAF boa e tem a SAF ruim. Eu acho que caiu no conto da SAF ruim. E aí você cai no conto da SAF ruim, até você se reestruturar, meu irmão, é complicado. E eu, cara, não sei se vocês sabem, eu tenho um ótimo relacionamento com o Pedrinho. Falo com ele no Instagram desde quando ele era comentarista da Globo. Pô, somos amigos, temos pensamentos parecidos, a gente fala sobre tudo. E eu levo muita fé no Pedrinho. Muita fé. É um cara que, se você deixar ele trabalhar, ele vai colocar o Vasco numa posição assim, ali de, né, primeira prateleira. Pedrinho é Ele correto, né, sério, o Gabriel? Assim, eu acho que ninguém vai pelo amor discutir de sobre Deus, a né, correção, sobre ser um cara Quantas vezes eu bem já defendi o intencionado, Pedrinho? né? Até bem intencionado, em correto. discussão lá com uma discussão com uma outra jornalista, uma comentarista lá, eu defendi ele pra caramba. Até porque eu acho que ele às vezes era muito criticado por questões políticas, e ele é um cara justo, um cara honesto, um cara que fala o que pensa. Tentavam misturar às vezes política com o pensamento dele. Já falava de machismo, nada a ver. O cara tem um pensamento top, é um cara super educado, trata todo mundo bem e que é um cara muito competente. Então, eu levo fé no trabalho do Pedrinho, tá? De verdade, na escolha dele. Eu acho que quem escolher pro Vasco, olha, quem tá falando aqui não é um flamenguista, não tô falando, não é porque eu quero ver o Vasco mal, não, pelo amor de Deus. Eu falo como pessoa que conhece o Juninho. O que o Juninho... Desculpa, Pedrinho. O que o Pedrinho decidir pro Vasco, gente, eu não tenho dúvida que vai ser o melhor. Porque o cara ama o Vasco, o cara é realmente um apaixonado pelo clube. Então, e competente. Então você junta amor e competência. Tá aí. Basicamente, eu concordo, né, com essa visão do paparazzo. Eu sei que tem muito vascaíno que vai discordar. Claro que a gente tem que pontuar algumas coisas. Por exemplo, o grupo do Pedrinho, né, que ajudou a vender o Vasco para essa empresa que ele comentou aí, né? Tem também a questão da gestão nesse momento, de toda a bagunça que a 777 deixou, mas muita gente coloca na conta dele que janela horrível, não consegue, né, fazer altos investimentos, sendo que o Vasco tá uma bagunça, né? Recentemente saiu aí uma matéria do GE que o Vasco tava acertando luvas do Verrete, do Payet, tendo que pagar, sei lá, Léo, Piton, Paulinho, então, sabe, muita coisa pro Pedrinho organizar, ajeitar e ainda buscar investimentos para reforçar o Vasco. Então, eu concordo, cara, eu vejo dessa forma também, acho que o Pedrinho não ia sair da posição que ele tava de conforto, né? De papel colorido no bolso para fazer merda no Vasco. Então, eu acho isso também. É um cara que tem muito sentimento pelo Vasco e é isso que o Vasco precisa, né? Porque nos últimos anos, ali na cadeira, a gente pode dizer com toda a certeza do mundo, vascaíno não são, né? Então eu acho que o Vasco tem um vascaíno no comando hoje e por esse motivo que eu acho até que as coisas caminharam de uma certa forma no ano passado, batendo ali na semifinal da Copa do Brasil, e eu tô com uma boa expectativa também esse ano, que a gente vai ter um ano aí mais tranquilo, família vascaína, e torcendo para que, né, o milagre aconteça e a gente belisque aí algum título nessa temporada, mas quero saber a sua opinião. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.